Irmãos e irmãs, irmãos queridos, vamos então, amados, dar início ao projeto Igreja na Praça. Você, meu amigo, você, minha amiga, são os nossos convidados a estarem conosco para bem dizer, exaltar o nome deste Deus que vive e reina para todo sempre. Amados irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está presente aqui neste lugar. Amém? Irmãos amados, antes de iniciar este trabalho, eu quero aqui, irmãos, louvar a Deus pela vida dos muitos irmãos que já fazem o projeto Igreja na Praça. Amados irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do nosso irmão evangelista Flávio de Sá, que hoje, na parte da manhã, já realizou o projeto Igreja na Praça. E nós sabemos, meu amigo, minha amiga, que Deus tem bênçãos para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Irmãos queridos, ali, irmãos, em Belo Horizonte, o nosso amado irmão e pastor, amados, o pastor, irmãos, Agenor Coelho Neto, também está neste momento realizando o projeto Igreja na Praça. Irmãos queridos, ali hoje, irmãos, nós tivemos também o projeto Igreja na Praça no norte de Minas. Ali, amados irmãos, com o nosso irmão pastor Anésio, ali na praça, irmãos, do norte de Minas, na cidade de São João do Paraíso. Irmãos queridos, ali, irmãos, da região da Pampulha, na cidade de Céu Azul, nós tivemos ali, irmãos, o nosso irmão também realizando o projeto Igreja na Praça, com o pastor regional, o pastor Celso Furtado. Meu amigo, minha amiga, olha, Deus está falando aos quatro cantos desta terra. E nós sabemos, irmãos, que Deus é, amados, misericordioso com aqueles que querem misericórdia. Então, nesta tarde, meu amigo, minha amiga, eu não sei qual é o problema que você tem, eu não sei qual a causa que você está querendo, amados, colocar na mão do Senhor, mas uma coisa eu quero, olha, neste momento ser enfático sobre a sua vida. Deus pode solucionar os seus problemas. Amém, amados? Irmãos queridos, vamos então, aleluia, oh glória. Aleluia. Irmãos queridos, assim diz o verso, glória a Deus. O verso diz o seguinte: eu hoje acordei bem cedinho e orei para o Mestre Jesus e pedi toda a sua luz para este dia de louvor. Cheguei aqui nesta praça e vi esta gente bonita que ora, chora e acredita na bondade do Senhor. Quem tem um pai que lhe guia sentirá muita alegria ouvindo este pregador. Eu sou Romero, vosso irmão, tenho Jesus que me trilha, que simboliza a família no foco das orações. E é o meu Jesus que me acompanha na luta, narrando a grande disputa travada pelos campeões. É uma graça, minha gente, estarmos aqui tão presente, misturando os corações. Hoje vamos ver os irmãos, grandes pregadores de fato, e outros no anonimato, que mostram o talento seu. É uma festa que reúne pessoas grandes e pequenas, que vão ouvir aqui nesta praça o ecoar dos versos meus. Esta festa imperdível somente será possível com a permissão de Deus. E Ele nos permitiu, amados irmãos, estarmos aqui nesta tarde, neste momento, nesta hora, com o projeto Igreja na Praça, para levar até a sua casa, até o seu coração. Irmãos,
Como de costume, já vamos adentrar, irmãos, na palavra inicial. Você que tem a sua Bíblia, você no lar também, que tem a palavra de Deus aí ao seu alcance, abra para você acompanhar conosco nesta noite, nesta tarde. Amados, a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito, louvado é o nome de Jesus. Irmãos, já vou falar aqui, irmãos, o verso. E vamos aqui, irmãos, tocar esse chofar. Amados, o livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Aleluia. A partir do versículo 20, nós iremos ler. 2 Crônicas 20. Aleluia. A 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 20, para a glória de Deus. Aleluia. Amados irmãos, o chofar, ele foi tocado. E nós sabemos que neste momento o céu também se abre. Porque, meu amigo, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus chegar nas nuvens para tocar, irmãos, e ordenar que toquem o chofar lá das nuvens, a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que forem de Deus ouvirão o toque desta trombeta. Vamos ler aqui, irmãos, a outra trombeta de Deus, que é a palavra, que diz o seguinte, livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 20 a seguir, diz assim: Então saiu um espírito e se apresentou ao Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu persuadirás, e ele também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que houverá naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a mão, e o governo da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com pão de angústia, até que volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Amém? Irmãos queridos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela não precisa apenas ser ouvida, ela não tem que ser apenas editada, ela tem que ser seguida passo a passo. Já dizia, irmãos, o irmão Tiago: não sede apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra de Deus.
Nós temos aqui nesta tarde uma palavra que ela vai falar comigo, que ela vai falar contigo em todo o sentido da sua existência. Meu amigo, minha amiga, os homens na face da terra procuram a saída para os seus problemas. Os homens na face da terra procuram uma brecha, um esconderijo para se esconder da face de Deus. Mas eu confesso aos irmãos, e quero ser bem enfático, a Bíblia Sagrada diz que da face de Deus ninguém se esconde. Ninguém pode se esconder da face do Deus eterno. Irmãos, muitos tentaram, muitos acharam que poderiam pecar, poderiam cometer todo tipo de coisas contra Deus e a sua palavra, mas todos caíram, todos foram destruídos pelo poder da palavra de Deus. Vejam bem, amigos e amados, ouvintes da palavra de Deus, quando nós vamos aqui falar acerca desta palavra, acerca do rei Josafá, acerca do rei Acabe, acerca, irmãos, do rei Asa, nós vamos ver aqui, irmãos, que inicia-se desde lá, irmãos, do versículo 16, quando Asa, ele tem uma enfermidade, e ali, irmãos, ele não se achega a Deus, antes tem o seu prazer em andar, em sobrepujar, no fim da sua existência, a Deus e o seu poder. Deus apenas queria, irmãos, que, amados, Asa se humilhasse perante Deus. Mas Asa se esconde como sendo o próprio Deus, e não vai até o Senhor, e não clama ao Senhor, com, amados, uma pequena ferida que lhe saiu aos pés. E a Bíblia Sagrada diz, por não clamar ao Senhor, aquela ferida o levou à morte. E aí, irmãos, com 12 anos se levanta o seu filho Josafá. E seu filho Josafá foi com Deus, foi próspero. A Bíblia diz, irmãos, que por muito tempo andou em obediência. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus então prosperou na vida daquele rei. Mas, meu amigo, assim como é na minha vida, assim como é na tua vida, sempre haverá tentações, sempre haverá alguma coisa, alguém ou algum fato que irá te tentar a sair da presença de Deus. E a Bíblia Sagrada vem nos dizer nesta tarde que então chega ali até o rei Josafá, Acabe, ou também rei de Israel, que tinha se desviado da presença de Deus. E Acabe, irmãos, amados, faz uma aliança com Josafá. E Josafá ali, irmãos, se desvia dos caminhos do Senhor e se alia a Acabe. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, na palavra de Deus, que Josafá, mesmo tendo desviado, ainda não tinha perdido a visão espiritual, ainda não tinha perdido o temor de Deus. E ele sabia, amados irmãos, o que era Deus e o que era a ação do diabo. Vejam bem, meu amigo, minha amiga, uma certa feita, em uma reunião, Acabe e Josafá sentados ali, irmãos, no trono. E então, amados, Acabe então faz-lhe uma proposta para que eles e seus exércitos lutem contra a cidade de Ramot-Gileade. Irmãos queridos, irmãos amados, diz a palavra de Deus que Josafá, irmãos, ele procurou, irmãos, consultar aos profetas de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que chegando ali, Zedequias, os 400 profetas, irmãos, em um grande pátio, eles começaram a dançar, eles começaram a pular e começaram a profetizar. Sobe, porque certamente Ramot-Gileade será entregue na mão do rei.
Irmãos queridos, 400 profetas profetizando em um pátio. Mas ainda assim, Josafá olha para o céu e depois olha para Acabe e diz: rei Acabe, não há um homem de Deus em seu reino que fale aquilo que Deus quer falar. Irmãos, o rei Acabe também sabia que no seu reino existia um homem fiel, um profeta reto, um profeta que falava aquilo que Deus lhe mandava. Então Acabe manda buscar a Micaías. E Micaías, chegando àquela reunião, ele começa, meu amigo e minha amiga, a falar, a zombar: sobe, vai lá, faz como os profetas estão te dizendo. Irmãos, ele foi repreendido asperamente pelo rei Acabe. E o rei Acabe disse, irmãos, medo estando desviado, ele disse: Micaías, já não lhe disse que fale apenas aquilo que Deus lhe ordenar? Então Deus abre a sua boca e ele começa em palavras e em visões a mostrar ao rei Acabe, ao rei Josafá, que aquela batalha ia ser a batalha final, e certamente eles iam perder aquela batalha, e ia haver, irmãos, a destruição do seu reinado. Irmão, Josafá ficou ali ligado. Mas, irmãos, quando o Sedequias, filho de Kenaana, ele ouve aquela palavra, irmãos, ele vai até Micaías, e a Bíblia Sagrada diz que ele fere o queixo de Micaías, irmãos, e disse: de onde saiu esta palavra, esta profecia que não passou por mim? Meu amigo, minha amiga, eu queria chegar neste ponto, porque da mesma forma que está aqui o Zedequias, filho de Kenaana, está você também aí nessa praça. Você, quando assume o poder sobre a sua vida, achando que não há ninguém maior do que você, achando que você pode tomar suas próprias decisões, achando que você pode fazer e nunca terá retaliações. Não, meu irmão, não, minha irmã, você não é Deus. A Bíblia, ela vem nos dizer que nós somos como a erva, e a nossa é como a flor da erva. Amados irmãos, secou a erva, murchou a flor, foi-se toda a glória do homem, mas a glória de Deus permanece para todo sempre. Meu amigo, minha amiga, Zedequias achou que era Deus. Ninguém podia falar na igreja, ninguém podia, amados, trazer nenhuma mensagem que não ele. Ninguém podia, irmãos amados, usar da voz do Espírito Santo, do poder, da glória, da graça do Espírito Santo, porque ele era o Deus na terra. Quem sabe você nesta praça ainda não intentou para isso. Quando você se separa de Deus, quando você toma suas próprias decisões, quando você acha que pode fazer e acontecer, você está dizendo para o Deus eterno: eu sou Deus da minha vida, eu sou Deus da minha vida. Agora eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, qual é a sua prevalência? Até onde irá os seus caminhos? A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas que o final dele é treva, no final dele é dor, no final dele é angústia, no final dele é perdição, meu irmão. Zedequias aqui, filho de Kenaana, ele bate no peito, ele fere o profeta, ele diz: amados, que Deus não poderia falar com ninguém antes de falar com ele. Pois Deus está falando com você, meu amigo.